Hoje eu quero compartilhar um texto, compartilhar uma reflexão com você da Palavra de Deus. Então, a Bíblia ela nos traz muitos textos que nos fazem refletir, muitos personagens que aparecem, muitos personagens que tiveram experiências com Deus e através dessas experiências foram tocados e foram transformados por Deus. Eu quero compartilhar com você um texto base para nós fazermos essa reflexão de hoje, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1, que o texto diz o seguinte: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu século enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, um texto muito conhecido, mas eu quero começar fazendo você pensar, perguntando para você: você já parou para pensar, você já imaginou o que esses personagens da Bíblia viram? O que realmente eles viram? Isaías, Paulo, Abraão, tantos outros que impactou a vida deles, que mudou a vida, que mudou o percurso da história deles. Você já tentou imaginar qual que foi a visão que essas pessoas tiveram? O que elas realmente viram? Você já parou para pensar, talvez, o que essas pessoas ouviram? O que elas ouviram de Deus? O que elas ouviram nessas visões, nessas experiências? E mais do que isso, o que elas sentiram realmente? Qual que foi o sentimento com essas experiências, com essas visões, com aquilo que eles ouviram? O que realmente eles sentiram? Essas pessoas, mais do que verem, mais do que ouvirem, mais do que sentirem, elas tiveram as suas vidas transformadas através de uma experiência real com Deus. Mais do que verem, ouvirem e sentirem, elas mudaram sua trajetória, escreveram seu nome na história com um relato daquilo que elas viram, ouviram e sentiram. Coisas que acontecem nos nossos dias de hoje. Relatos de pessoas que têm um encontro real com Deus e também são transformadas, também são mudadas. Também tem uma história reescrita a partir do encontro real com esse Deus. O texto que nós lemos vai narrar ali a história do profeta Isaías, num encontro que ele teve, num momento que ele teve um encontro real com Deus. Mas o mais interessante, se nós formos ver o contexto, nós lemos no capítulo 6, mas desde o capítulo 1 nós vamos perceber que Isaías ele já era um profeta. No capítulo 1 ele já profetizava. No capítulo 1 ele já conhecia a Deus, ele já servia a Deus, ele já era usado no ofício de profeta. Mas faltava alguma coisa em Isaías. Faltava algo para que realmente ele não só fizesse a sua função, o seu trabalho, o seu ofício, mas que o trabalho fosse feito nele, fosse feito na vida dele. Além de ser feito através da vida dele, acontecesse na vida dele. Nós também, através do texto, podemos perceber que Isaías ele era uma pessoa que ele tinha intimidade com o real, ele tinha intimidade com os reis, ele tinha intimidade com palácios. A Bíblia cita que foi no ano que morreu o rei Uzias que ele teve esse encontro, que ele teve essa visão com Deus.
mas a gente entende através da palavra, através dos estudos, que Isaías ele tinha um acesso à corte real, então ele não era algo diferente para ele ver o rei, ver um palácio, ver toda a realeza, toda a majestade. Alguns historiadores dizem que Isaías tinha algum parentesco com o rei Uzias. Talvez fosse primo, talvez, mas algum parentesco ele tinha, porque ele tinha acesso ao rei. Então não era algo diferente, não era algo estranho para Isaías ver toda a glória de um rei, ver toda a majestade, ver toda a pompa, a roupa, tudo aquilo que o rei tinha, as vestes reais, ver um trono. Então isso não era estranho para Isaías. Mas ao ele ter essa visão, mesmo ele tendo conhecimento do real, ele ficou impactado, impressionado com o que ele via. Ele relata que ele viu Deus assentado no seu trono e viu a glória de Deus enchendo o templo. Ele foi impactado. Aquilo não era nada similar com o que ele via no natural, no terreno, com o que ele via no palácio de Uzias. Era muito maior a visão que ele teve. Era muito maior a ponto de impactar ele, a ponto de ser algo extraordinário, diferente do que daquilo que ele conhecia, daquilo que ele convivia. E esse texto ele nos traz algumas lições muito importantes que podem ser aplicadas na nossa vida, de aplicação no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu quero compartilhar com você duas dessas lições que esse texto pode nos trazer nos dias de hoje. O primeiro é que Isaías, a partir desse encontro com Deus, a partir dessa visão que ele tem do trono, da glória de Deus, desse encontro que ele tem com Deus, isso causa nele um arrependimento. Até esse momento nós entendemos que talvez Isaías não tivesse a consciência de que ele precisava se arrepender de algumas coisas, que ele precisava olhar para dentro dele. Ele olhou para cima, ele teve a visão, ele viu Deus. Ele precisava olhar para dentro dele para entender o que estava dentro dele, o que precisava mudar, o que precisava acontecer dentro dele, para aí ele olhar para fora. Nós encerramos o texto, Deus pedindo quem que ele enviaria. Isaías se dispõe, mas primeiro Isaías olhou para cima, olhou para dentro dele, para daí olhar para fora. E ao olhar para dentro dele, ele viu que algumas coisas precisavam ser mudadas. Ele viu que não era suficiente ele ser um profeta, não era suficiente ele profetizar, mas que ele precisava de uma mudança verdadeira na vida dele, que ele precisava se arrepender de algumas coisas, que ele era pecador. Se nós vermos lá em Isaías, no capítulo 1, verso 4, Isaías está profetizando ao povo, e Isaías diz, ai dessa nação pecadora. Ele está julgando, ele está entregando uma palavra de Deus, mas ele está apontando o povo, ai de vocês que são uma nação pecadora, ai dessa nação pecadora. Mas quando Isaías olha para Deus, quando Isaías vê a Deus, vê a glória de Deus, o discurso muda. Ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O momento que ele olhou para a glória de Deus, ele percebeu o quanto ele precisava mudar. O quanto ele era pecador e precisava de Deus, assim como a nação a qual ele profetizava. Ele teve um arrependimento na vida dele, um arrependimento genuíno. É isso que o Evangelho causa com a gente. É isso que o Espírito Santo faz ao trabalhar na minha e na tua vida. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, causando um arrependimento daquilo que nós fazíamos, das nossas práticas, dos nossos atos, do modo que nós éramos, do que nós falávamos, como nós vivíamos. Por que que precisa acontecer isso? Porque sem arrependimento não há perdão de pecados. A palavra é muito clara que diz que Deus ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Há um só pecado que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados eles são perdoados, mas aquele que confessa e se arrepende alcança misericórdia. Então nós precisamos reconhecer a nossa falha, reconhecer a nossa falta, reconhecer a nossa dependência de Deus. Isso causa um arrependimento genuíno no nosso coração. E a partir do momento que nós confessamos, que nós nos arrependemos, Deus ele é poderoso para operar. Deus ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Deus é poderoso para mudar a nossa vida. A partir do momento que nós reconhecemos e que nós temos um arrependimento verdadeiro. Assim como Isaías teve.
Isaías, ele percebeu que precisava mais do que apenas profetizar. Ele precisava mudar o coração dele. Ele precisava de um coração contrito, arrependido diante do Senhor, para que aí sim o Senhor fizesse o que precisava fazer através da vida dele. Isaías é conhecido como profeta messiânico, um dos profetas que mais falou, profetizou sobre a vinda do Messias, sobre Jesus. É um dos profetas que mais escreveu, está na galeria dos profetas maiores pelo tamanho da sua literatura. Isaías é comparado a uma mini Bíblia do conteúdo que ele traz. Mas isso aconteceu depois que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele já profetizava, como eu falei, ele já agia, ele já operava, mas ele precisava de um encontro genuíno com Deus e de um arrependimento verdadeiro. E é esse arrependimento, é essa a primeira lição que nós tiramos para a nossa vida. Não basta eu apenas estar na igreja, não basta apenas eu dizer que sou cristão, não basta apenas eu ter um ministério, dizer que me considerar crente, cristão, fazer parte de uma igreja, de uma denominação, não. Precisa na minha vida um arrependimento verdadeiro, para que Deus venha operar e agir e mudar o que é necessário dentro da minha vida. Eu preciso me arrepender, você precisa se arrepender dos seus pecados, para que Deus venha operar e fazer a obra na tua vida. A segunda lição que nós podemos tirar aqui desse texto vem do versículo 6 e 7, onde nós lemos aqui que Isaías, nessa visão, ele confessa a Deus que teme por ser morto, porque ele é pecador, ele é impuro, está vendo Deus, está vendo a glória de Deus. E o texto nos diz que o anjo pega uma brasa viva do altar e vem e toca nos lábios de Isaías e diz: purificados são os teus pecados. Tocando com uma brasa viva do altar, o anjo diz que os pecados de Isaías são purificados. E aqui nós podemos tirar uma lição preciosa. Imagine você, Isaías, um homem mortal, pecador, falho, tendo essa visão, e o anjo vem com uma tenaz, pega uma brasa viva. Então uma brasa viva, uma brasa acesa, e vem e toca nos lábios do profeta Isaías. Imagine você, literalmente pensando, uma brasa viva tocando aos lábios. É uma brasa com fogo, com chama ali quente, tocando na carne. E a brasa na carne dói. O fogo na carne queima, dói, purifica. O anjo diz que isso purificou o pecado dele. Mas isso dói. Isso acontece comigo e com você também. Quando Deus, nós nos arrependemos diante de Deus, quando Ele começa a trabalhar na nossa vida, vem um processo que faz parte da salvação chamado santificação. Essa purificação ao qual o profeta Isaías passou. E a purificação na minha e na tua vida é uma coisa que dói na carne. Porque a nossa carne, ela sente desejos. O velho homem está aí. Nós lutamos contra o velho homem a cada dia. Paulo relata muito bem essa batalha que nós temos. O novo homem nascido em Cristo, o velho homem, essa batalha. E é doído esse processo de purificação. É doído eu lutar contra as minhas falhas, é doído eu lutar contra o meu pecado, é doído eu lutar contra os desejos da minha carne. A carne muitas vezes clama por desejos que nós sabemos que não agrada a Deus, que Deus não se agrada com isso, que Deus se entristece com isso. Nós lutamos contra. E essa luta, essa purificação, essa santificação da parte de Deus, isso machuca a nossa carne, isso dói, porque a nossa carne tende às coisas más, tende ao pecado. Então, essa luta, ela existe, ela é real. E é um processo que muitas vezes pode ser um processo doloroso na minha e na tua vida. Pode ser um processo que não seja tão fácil. Esse processo ele não é um processo fácil, é um processo doloroso na minha e na tua vida. Então a brasa viva tocando aos lábios, nesse processo de purificação, é Deus tocando a minha e a tua vida. É Deus trabalhando. E esse processo é um processo árduo. É algo que não vai acontecer do dia para a noite, como eu falei, é um processo. Deus ele vai trabalhando. Deus, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós somos uma nova criatura. Mas nossos pecados são perdoados, Deus está conosco, o Espírito Santo está habitando em nós,
mas nós vamos lutar talvez uma vida inteira contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, contra a nossa carne. Essa luta ela é real e ela é incessante. E a brasa viva tocando, ela dói, ela queima, ela machuca, mas é um processo necessário para a nossa purificação, para a nossa santificação. Nós precisamos desse processo, e esse processo faz parte do processo da salvação. Nós necessitamos disso. Esses 2 pontos são 2 pontos que nós podemos aprender e entender com essa passagem, 2 pontos muito interessantes para concluirmos. Então, o encontro real com Deus nos leva a um verdadeiro arrependimento. Somente o encontro real com Deus, somente o momento onde nós reconhecemos o nosso pecado, onde nós abrimos o nosso coração, onde nós clamamos a Deus, esse encontro vai produzir um verdadeiro arrependimento no nosso coração. E esse verdadeiro arrependimento no nosso coração, Deus ele vai começar a trabalhar através do processo de santificação nas nossas vidas. E esse processo pode ser um processo não muito fácil, mas Deus promete estar conosco. Deus promete estar ao nosso lado, nos sustentando, nos ajudando, nos guiando. Então, muitos de nós estamos passando por esse processo e não está fácil. Talvez a gente pense, mas eu estou indo na igreja e os pensamentos maus vêm. Eu estou indo, eu estou lutando, mas não está fácil. E não vai ser fácil. Ninguém falou que vai ser fácil. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse para nós termos bom ânimo, que ele venceu o mundo. E ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E com Jesus nós vamos vencer esse processo. Por mais dolorido que seja, por mais penoso que seja, por mais difícil que seja, nós vamos vencer esse processo em Cristo Jesus. Então não se preocupe. Se você reconheceu o Senhor como teu Salvador, se você teve esse encontro com Deus, se você buscou ao Senhor, teve esse arrependimento verdadeiro e você está lutando, passando por esse processo, não se preocupe. Você não está sozinho, você não está lutando sozinho. Não se preocupe que essa parte não depende de você, depende de Deus agir e operar na nossa vida. A nossa parte é adorarmos ao Senhor, é buscarmos a Ele, é buscarmos ter comunhão com Ele. Ele é que é poderoso para operar a obra nas nossas vidas que nós precisamos. Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nós sozinhos não podemos nada, nós não podemos nos salvar, nós não podemos mudar a nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus pode mudar a minha e a tua vida. Independente da situação que você se encontre, se você está afastado do caminho do Senhor, se você não conhece o Senhor, se a tua vida está afundada num mar de lamas, de pecado, de coisas iníquas que você sabe que não agradam a Deus, ou se você está no caminho, mas está lutando, entregue na mão do Senhor, descanse no Senhor, porque Ele é poderoso para operar na minha e na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Espero que essa palavra toque ao teu coração, assim como ela tem falado comigo em alguns dias. Que você tenha força para batalhar. Os dias são maus, são difíceis, mas lembre-se que o Senhor está com você. Se você gosta de conteúdos como esse, reflexões da palavra, te convido você a curtir as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Vivendo o Teu Reino. Por lá eu vou estar postando alguns conteúdos como esse, alguns estudos, algumas reflexões para ajudar ao fortalecimento da minha e da tua fé. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.